Se você aí está a fim de saber como é que funcionam os grids responsivos no Figma, não sai desse vídeo. Fala galera, meu nome é André Saad e antes de eu falar o que são os grids em colunas, eu vou falar para que eles servem. Eles servem basicamente para organizar de uma forma mais fácil o seu design dentro de um breakpoint. Um breakpoint basicamente é um dispositivo, um celular, um tablet ou um desktop. Então, sempre quando eu falar essa palavra breakpoint, você relaciona na hora a dispositivo. Você vai entender melhor quando eu estiver falando aqui na tela e exemplificando para você. Beleza? Então vamos aqui. Só para falar para vocês que esse arquivo aqui que eu vou montar com todos os grids e as explicações vão ficar disponíveis para você aqui na descrição. E eu também vou botar algumas anotações, algumas coisinhas que eu tenho certeza que vai te ajudar. E você vai poder usar isso aí para o seu próximo projeto. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um breakpoint de desktop. Então a gente vai apertar o E. Eu vou selecionar aqui um desktop de, pode ser 1440 por 1024. Ele já está aqui. E eu vou criar o nosso primeiro grid. Bem simples. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apertar aqui no mais ali e aparece um grid de 8 pixels. Esse não é o grid que a gente está procurando, a gente está procurando um grid em colunas. Esse grid aqui serve para ajuste fino. Às vezes você tem um botão que é medir as distâncias certinhas ali, ou você tem um ícone que é organizar um pouco melhor a estruturação do seu ícone, e você usa isso daqui. E como não é isso que a gente está procurando, eu vou simplesmente clicar aqui e mudar. Primeira coisa que a gente vê aqui é o count. O count é o número de colunas que você está precisando. No desktop eu costumo usar 12, é bem comum que a gente use 12, inclusive várias guidelines aí do Material Design, do Bootstrap e várias outras, eles recomendam você usar 12. E eu vou deixar alguns links de algumas guidelines aqui na descrição. Então se você tiver qualquer dúvida, clica aqui nelas ou deixa um comentário aí que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Logo em seguida você pode escolher as cores, para mim isso não é muito relevante no momento. Então a gente vai para o stretch, que é o tipo. Você tem algumas formas de você fazer o seu grid. Eu vou começar com o stretch. Vou manter o stretch para mostrar para vocês como é que ele funciona. Você consegue ver que o width, que é a largura, ele não está disponível aqui. Por quê? Porque o width é a largura de cada coluna. Então, ele não está disponível aqui. No caso, ele está com alto, porque ele está com o tipo stretch. Stretch é esticar. Deixa eu mostrar para vocês, fica muito mais fácil do que eu falar. Conforme eu estico, você vê que as colunas estão se adaptando ao tamanho e à proporção do meu frame. Então, por isso que ele está com alto. Ele vai respeitar o tamanho do frame que eu estiver botando ali no momento. Logo em seguida, a gente tem as margens. Então, as margens eu posso brincar com elas aqui. Posso botar 128 de margem. Aí você já começa a condensar um pouco o seu design mais no centro da tela. O que é o que eu mais ou menos faço com todos os meus projetos. Eu deixo uma margem de respiro para que nada fique muito colado na lateral. E depois a gente tem o gutter. O gutter, ele é o espaçamento entre cada coluna. Como é que a gente vê isso daqui? Se eu criar um retângulo aqui, deixa eu dar um zoom mais, você vai ver que ele está com 20 de largura. Então, se eu clicar no nosso design, você vai ver que o gutter está com 20. Eu normalmente gosto de trabalhar com números múltiplos de 8. Então, eu vou botar 24. E agora você já consegue ver que o nosso grid está basicamente montado. Então, se eu fosse fazer um wireframe super rápido aqui, imagina que isso é um banner. E aqui eu tenho um logo, alguma coisa assim. E aqui eu tenho mais outras features, né, que a gente fala, que é como se fossem alguns anúncios, alguns destaques. Ó. Aí você consegue ver que o nosso design agora está organizado dentro do grid. E como que isso influencia os outros breakpoints? A gente vai ver aqui direitinho. Ó. No desktop, eu normalmente gosto de criar pelo menos 3 breakpoints. Eu faço um pequeno para representar tipo aqueles monitores ou telas muito pequenas, tipo um laptop muito pequeno. Um laptop intermediário, ou uma tela intermediária, e um Full HD, um 1920.
E aí eu vou fazer aqui, ó, 1920, 1080. Eu vou transformar isso aqui no 1920 por 1080. Eu sei que está basicamente destruindo aqui o nosso wireframe, mas é isso. E eu posso mexer com a margem, porque o que acontece? Como ele está com tipo stretch, ele está esticando, eu posso aqui adaptar o meu grid. Eu estou achando que, pô, 128 está muito pouco, então eu vou aumentar aqui para 256. E aí o nosso design inteiro, deixa eu botar aqui, ele fica com 1408. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou readaptar aqui, deixa eu deletar isso daqui, o nosso design. Bom, eu readaptei o nosso design com base num breakpoint maior. E agora eu vou fazer um breakpoint de desktop menor. Eu vou fazer com 1280 por 960. E agora você vê que o nosso design começou a ficar um pouquinho mais apertado, né? Deixa eu diminuir aqui. De 1280 até 1440, a diferença entre eles não é tão grande, mas de 1440 até 1920 é bastante coisa. Então, por isso que a gente teve essa estranheza ali do grid. Nesse daqui, funcionou super bem, então nem preciso alterar. Ele já vira um grid meio responsivo. Se eu começar a ajustar aqui os constraints, ó, vou botar left and right. E aqui eu também vou botar, ó, left and right. Esse aqui também vou botar left and right. Ó, tá vendo? Ele já começa a fazer direitinho. Ó. Se eu simplesmente duplicar aqui para cima, né, com Alt, ele já automaticamente fica 100% ali responsivo, né? E aí, para algum breakpoint específico, eu posso simplesmente alterar as margens ali para manter essa mesma estrutura do design. Deixa eu deletar aqui. Agora que eu fiz os nossos 3 breakpoints, eu posso explicar para vocês umas outras formas de alinhar o seu grid, né? Que é o que ficou faltando aqui no desktop. Digamos que a gente tem aqui, ó, a gente tem, ó, left, right e center. O stretch a gente já viu. O left você vai alinhar o seu grid com a esquerda, o right você vai alinhar com a direita e o center ao centro. Agora eu vou botar aqui ao centro e você vai ver algumas coisas que mudaram aqui. Agora a gente tem, ó, o width e a gente pode setar a largura das colunas. Eu vou botar aqui, ó, 72. Que, de novo, eu gosto de trabalhar com números múltiplos de 8. E aqui eu vou deixar 24. O offset está desligado, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E aqui eu posso reorganizar o meu design, ou eu posso tentar diminuir um pouco a largura das colunas para tentar igualar ali ao nosso design. 64 fica um pouco parecido, mas não está 100% lá. Então, o que eu faria? Eu teria que adaptar o meu design para esse grid. Só que a grande diferença é que se eu aumentar, ó, tá vendo como o nosso grid agora ele não é mais responsivo, ele fica fixo no centro. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que mudar, eu acredito que uns constraints aqui para ficar tudo no centro. Esse daqui ele também tem que ficar no centro. Para aí ele ficar sempre com uma medida fixa. Esse aqui daria para eu usar em qualquer tamanho. A única diferença seria que ele ia seguir essa medida fixa para qualquer tamanho de tela que você atribuir. Entendeu? Assim que funciona o alinhado com o centro. O da direita e esquerda é muito difícil de eu usar, eu praticamente não uso, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Ó, o left, né, que é a esquerda, ele já tem um offset aqui de 128, mas eu posso botar aqui, ó, offset de 32. E agora a gente tem aqui, ó, uma distância de 32, porque a distância do início do frame até chegar ao grid é de 32 pixels. Isso que é o offset. Aí se eu botar, sei lá, 64, ele começa a aumentar. Eu acho um pouco esquisito alinhar, assim, o grid à esquerda, a não ser que você tenha algo muito específico, assim, em mente, ou você esteja trabalhando com algum tipo de produto. Quando eu falo produto, eu falo algum SaaS, né? Algum Spotify da vida, um Apple Music, um Airbnb, que você queira fazer algum tipo de design específico, né? Que você precise exercitar aí, fazer um grid diferente. Eu não vejo muito a necessidade. Então, só para explicar para vocês, né? Para não ficar faltando nada, para a direita é a mesma coisa, a mesma ideia, só que o offset, no caso, funciona para o lado direito.
Vou apagar aqui, que eu acho que os mais legais são esses aqui, o centro e o stretch. E agora a gente vai para o tablet. Primeiro eu vou criar aqui um frame de tablet. E agora que eu já criei o meu frame de tablet, eu vou aqui, ó, adicionar um grid. Vou botar aqui, ó, colunas. E o count dele, né, que é o número de colunas, eu vou botar com 8. Existem várias guidelines aí que recomendam você botar 8 colunas. Você pode botar 12? Você pode, não tem problema. Mas eu acho que fica demais ali para você manipular, acaba que seu design fica muito blocado ali. Então eu acho que com 8 você tem um número interessante. Eu até te desafio às vezes você tentar trabalhar com 6, mas eu acho que o 8 é um número seguro. E aí eu vou manter o stretch, porque eu acho o stretch bom. E a margem dele, eu recomendo você pelo menos botar 16 pixels. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter algum design, alguma coisa que pode ir até o final da tela, tipo uma imagem assim, sei lá. Digamos que eu faça uma imagem no meu design, e ela vai de edge to edge, que a gente fala que é de lado a lado, né, de ponta a ponta. E essa imagem tem um texto embaixo. Tipo, vou botar aqui a Hello World. E aí eu vou botar, um título talvez, 32, 40. Aqui você vai conseguir ler de boa. Deixa eu esconder o nosso grid. Aqui você vai conseguir ler. Mesmo eu achando um pouco apertado, você vai conseguir ler. Porque se você não seguir o seu grid, né, você não tiver um grid na página, e você botar aqui coladinho no canto, você vai ter uma certa dificuldade para ler. Principalmente que se você tiver algo que tenha bastante texto corrido, imagina toda hora você tem que forçar a sua vista ali para chegar no cantinho para entender qual é aquela primeira letra. Então, o ideal é que você tenha essa distância aqui, né, de pelo menos 16 pixels. Às vezes eu até gosto de botar um pouquinho mais. Eu boto 24, que aí fica um pouco mais de respiro ali. Você também pode testar no seu celular, você pode testar se tiver um tablet, e aí você começa a entender o que funciona melhor para o seu projeto. E o nosso gutter, você pode botar tanto 16, né, que a gente está falando de um breakpoint um pouco menor, ou você pode botar 24, não tem problema. Fica ao seu critério. Deixa eu ver como é que fica com 16. Acho que com 16 fica mais legalzinho. Mas vai depender muito do estilo ali do seu design. E por fim, a gente tem o nosso grande amigo iPhone. No caso, o iPhone, no caso, é um mobile, né? Eu estou fazendo ele representando como se fosse um tamanho mobile para representar todos os celulares aí. Agora eu vou criar um grid, vou selecionar colunas. No count, eu vou falar para vocês sempre tentarem iniciar com 4 colunas. Você pode até trabalhar com 6 colunas, mas tente fazer uma coisa mais simples, porque o design para mobile é quanto menos informação você tiver, melhor. Então, você fazendo um grid com poucas colunas e focando sempre no vertical, excelente. Vou botar uma margem de 24, você pode botar 16 também, 16 no mínimo sempre. Se você quiser um pouco mais de respiro nas laterais, pode botar 24, pode botar 32, vai de acordo com o design que você estiver fazendo. E aí, eu vou botar um gutter de 24, eu vou trocar para 16. 16 fica um pouquinho mais apertadinho ali, e eu acho que as coisas começam a ficar um pouco mais... Fica até um grid mais homogêneo na página. Agora eu vou explicar aqui para vocês rapidinho como funciona a organização se você fosse fazer esse mesmo wireframe e em diferentes breakpoints, né? A gente já tem ele aqui organizado no desktop. Agora, imagina que a gente vai fazer esse mesmo design aqui no mobile. Eu vou pegar o mesmo tamanho, a mesma coisa aqui, vou botar ele aqui em cima. E aí eu posso dar uma esticada nele. Esse eu vou jogar aqui. Eu não vou me preocupar muito com as distâncias e tudo mais. Mas é basicamente isso daqui. Então eu fiz aqui no iPad e aí o que eu estou dizendo? É que o Hero Section quando eu falo essa parte aqui de cima, né? Como se fosse esse banner aqui e tal. Então a cada 8 colunas eu tenho uma imagem inteira, né? Que é o nosso Hero Section, ele vai preencher 8 colunas
no iPad e ele vai preencher 12 colunas no desktop. E a nossa parte de destaque, a gente tem alguma forma diferente de explicar isso. No caso, a gente tem 3 destaques aqui no desktop e cada uma delas preenche 4 colunas. Eu não tenho como botar aqui 4, 4 e 4 porque a gente não tem mais colunas. Eu também não tenho como dividir, por exemplo, se eu quisesse botar 3, eu não tenho como simplesmente chegar aqui e dividir 3 e vai ficar com 2. Então você tem que repensar como é que você vai organizar isso dentro do grid. Eu vou ter esses mesmos 3 destaques, sendo que 2 delas vão continuar preenchendo essas 4 colunas, e se uma inteira estiver sozinha, ela vai preencher essas 8 colunas inteiras do grid. Já agora aqui no mobile, a gente vai fazer um pouco diferente. Como é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui e vou fazer o nosso logo. Ele vai preencher aqui. Vou pegar a nossa Hero Section, nosso banner, vou botar aqui, ele iria preencher isso aqui tudo. E aí eu vou jogar para cá um pouquinho, porque eu vou ter que aumentar essa tripa inteira aqui do telefone, né? E aí eu vou jogar aqui. E aí, o que eu estou falando aqui no telefone? Que o nosso Hero Section vai preencher apenas 4 colunas, porque é o que nós temos aqui no mobile. E os nossos destaques aqui, a cada 4 colunas a gente vai ter uma. Ou seja, a gente vai botar tudo aqui num design vertical. Eu poderia fazer assim, um destaque a cada 2 colunas? Poderia. Mas talvez ia ficar um pouquinho apertado, dependendo da informação que a gente fosse ter. Então, você tem que analisar mais ou menos como é que o seu design funciona para ver o que cabe melhor. E eu acabei de lembrar que eu não tenho 4, eu tenho 3. Eu diminuiria aqui. Agora você já consegue ver como funciona esse design responsivo com o grid acomodado dentro de cada breakpoint. Beleza? Estava eu aqui editando o meu vídeo e eu acabei de ver que eu não gravei esse final. E aí eu vou resolver o problema com o que eu tenho aqui na mão agora. Eu vou gravar o final com essa câmera, com esse áudio e com esse cenário maravilhoso. Então vamos lá. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de dar aquele like maneiro e deixe aí nos comentários falando qualquer dúvida que você tenha sobre grids. E se você quiser aprender UI UX Design comigo, dá uma olhada lá no meu curso que você vai aprender tudo isso e muito mais na prática, beleza? O link está aqui na descrição. E uma última coisa, não se esqueça de se inscrever aí no canal para ficar ligado nos próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!